Olá, hoje é dia 2 de agosto, eu sou o César Ramos e esse é o canal Dextravox. Antes de começar, eu gostaria de pedir a todos que se inscrevam no canal, que é muito importante para o seu crescimento e também para que mais pessoas compartilhem e tomem conhecimento desses conteúdos aí. Eu vou falar no vídeo de hoje sobre as caneladas e os abacaxis que o presidente Bolsonaro herdou. É uma figura, figura de linguagem futebolística, né? E canelada é quando o atleta erra a jogada, ou não dribla, ou então acerta a canela do adversário. O presidente, durante muito tempo, ele vem sendo criticado pela imprensa e um dia ele resolveu se desculpar pelas suas falhas, dizendo que não tinha nascido para ser presidente. Pronto, aí foi o que bastou para que um mês inteiro eles ficassem batendo em cima disso, batendo nessa mesma tecla. Parece que ninguém estava acostumado com essas coisas, com a verdade. No Brasil parece que era propriedade da esquerda e não é aceita que nenhuma pessoa diga verdades com tanta naturalidade como o presidente faz. E a mídia treinou o povo com mentira, com sofisma, como a esquerda só trabalha com mentiras, o Bolsonaro é um ponto totalmente fora da curva. Por isso ele é tão odiado pela mídia esquerdista. E entre outras coisas, é claro, né? Então, por abacaxis, entendamos que o presidente recebeu um país que foi quebrado, roubado, aparelhado pelo PT, e só os abacaxis que a gente diz são as dívidas, os cabides de emprego, né, os problemas que o país tem para serem resolvidos, né? E ele não, se ele demitir uma pessoa, a justiça recoloca. Se ele decretar alguma coisa, a justiça nega. As maiores caneladas, os maiores abacaxis, sem dúvida, são os sindicatos aí, principalmente a OAB, que agora o presidente da OAB, o Felipe Santa Cruz, perdeu as suas boquinhas, seus contratos que tinha com o governo, com a Petrobras, e quer uma revanche, quer uma vingança com o presidente. A última investida dele, de entre tantas outras aí, que ele vive ajuizando ações e proibindo tudo que o presidente faz, foi aquela polêmica sobre a morte do pai dele, um ex-guerrilheiro que pertencia ao grupo Ação Popular. Então, não esqueçamos que a lei de anistia, feita em 79, ela foi aprovada de maneira ampla e restrita. Era geral para todo mundo, né? Então, perdoando os crimes da esquerda e os agentes do Estado que cometeram algum delito naquela guerra civil. Mas desde o Fernando Henrique, desde o Lula, desde o governo da Dilma, a esquerda vem lutando para que a lei de anistia só valha para eles, porque eles querem receber indenizações, né? E que os crimes cometidos pelos agentes do Estado, que porventura tenham cometidos no combate à subversão e o terrorismo, sejam punidos e os agentes não sejam anistiados. Esses crimes que foram cometidos aí pelos Carlos Lamarca, Marighella, Dilma Rousseff, José Dirceu, José Genuíno, Franklin Martins, todo esse pessoal da esquerda que está no governo ou já esteve, os quais nunca serão julgados, pois eles foram anistiados, eles foram perdoados e foram indenizados. Assim que a lei de anistia entrou em vigor, lá em 1979, a lei foi criada para acabar com essas cicatrizes, né, essas feridas e promover a união de todos os brasileiros, né? Mas a esquerda ficou ressentida pela perda da guerra e a perda do poder e eles continuam na luta, né, contra os agentes do Estado e contra principalmente os militares que impediram que a esquerda instalasse aqui no Brasil uma ditadura comunista, como era a vontade daquele inepto presidente comunista que não tinha capacidade de administrar o Estado. Talvez tivesse capacidade para gerir as suas fazendas e não ser um presidente da República. Mas é o que aconteceu. Então, quem não viveu o regime militar, ou quem tem menos de 60 anos, nem deveria falar nisso. Porque nessa guerra civil aí só morreram bandidos, morreram terroristas, comunistas, agitadores, pelegos, essa gente que eram militantes de esquerda, né? Que lá não tinha nenhum santo, eram tudo pessoas comprometidas com outro tipo de regime. E durante o regime militar não existia tráfico de drogas, violência, né, desse jeito, as escolas não eram aparelhadas, uma série de coisas que eram muito melhores que hoje em dia. Então, este ano apareceu agora um delegado, ex-delegado do ICOD, lá do Rio de Janeiro, um tal de Cláudio Antônio Guerra, que escreveu um livro de memórias chamado Guerra Suja,
que confessa ter matado pessoas durante o regime militar, confirmou ao deputado Paulo Pimenta, que pertencia ao membro da Comissão dos Mortos e Desaparecidos Políticos, que ele incinerou corpos, incinerou inclusive o corpo do Fernando Santa Cruz, que é o pai do presidente da OAB, mas resta saber como ele provaria isso, como ele pretende provar isso. Mas ele fez essas afirmações que causaram uma enorme polêmica no país. A tal comissão de desaparecidos, então, obrigou o país a pagar fortunas e perdoar crimes de terroristas e indenizá-los, né? Alguém ganhou muita grana com isso, certamente. E esse delegado civil, depois na comissão dos desaparecidos aí, e foi um outro golpe contra o país, contra as Forças Armadas, porque nessa comissão lá, ela era unilateral, não havia nenhum militar lá, nem alguém das Forças Armadas, eram só o pessoal da esquerda que estavam lá. Esses esquerdistas todos foram escolhidos pela Dilma para compor isso aí, já foi tudo preparado para que eles ganhassem as indenizações. Então, todos os dias agora tem uma polêmica nova. Agora o novo alarde foi criado em torno de dados falsos divulgados pelo IPEA, aquele instituto lá, sobre o desmatamento da Amazônia, que é para derrubar o governo Bolsonaro mesmo. O Bolsonaro ficou muito magoado com isso, porque isso aí foi claramente para atingir o governo e sujar a imagem do país perante a comunidade internacional. Então, são inimigos na trincheira, são gente infiltrada que faz isso, né? Gente ligada às ONGs, que ganham muito dinheiro com isso, e ligadas ao PT. E querem tirar proveito disso, é claro. E eles estão deixando de ganhar muitas verbas, né? E por causa da atitude do Bolsonaro de não permitir esse tipo de negociata. Então, essas caneladas, esses abacaxis, continuam cada vez mais e cada vez maiores. E se o presidente decreta, por exemplo, o fim dos radares nas rodovias, a justiça vai lá e, né, detona, acaba com isso. Se o presidente, para economizar, ele decreta a extinção de cargos aí comissionados ou exoneração daqueles cabides de emprego, aqueles puxadinhos do PT, a justiça diz não. Então, tudo que o presidente faz, alguém vai se contrapor e não vai deixá-lo governar. E para completar agora, tem o STF, um regime totalmente autoritário, violando prerrogativas sagradas do Estado de Direito das pessoas, a igualdade de todos perante a lei, como foi o caso do afastamento provisório de 2 auditores encarregados de investigação na semana que passou. E o STF, por decisão agora dos ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, isentaram seus membros lá de obrigações tributárias que qualquer cidadão tem de recolher tributos, adotando uma postura de uma nobreza que está sempre acima da lei, acima da Constituição, e contrariando a Constituição pela isonomia das pessoas. Então, sem falar agora na possibilidade do Bolsonaro indicar o seu filho para ocupar a embaixada lá nos Estados Unidos, porque, segundo informações, a embaixada lá virou um sindicato do PT. Está cheio de petistas lá dentro, não estão atendendo a finalidade da embaixada e precisaria fazer uma faxina naquilo lá. A embaixada de Washington está contaminada, mas dificilmente o presidente vai conseguir indicar o seu filho, porque ele tem que passar lá pelo Congresso e, além de tudo, já tem ações lá no Supremo para vedar essa nomeação. Isso vai ser muito difícil. É um abacaxi atrás do outro, é canelada para lá e canelada para cá. O presidente não está conseguindo governar em razão dessas atitudes da esquerda.